Hoje, vamos mergulhar em um tema que está tirando o sono de muitos gestores de TI e profissionais do direito: a intersecção entre a segurança da informação, a LGPD, e um conceito jurídico fundamental, a hipossuficiência. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, o gestor de TI se vê em uma encruzilhada. De um lado, a pressão por inovação, eficiência e disponibilidade de sistemas. Do outro, uma crescente e complexa teia de responsabilidades legais, especialmente no que tange à proteção de dados pessoais. Como equilibrar essa balança? Como se defender em um cenário onde a falha tecnológica pode se traduzir em pesadas sanções jurídicas? O Vitor Machado, advogado, especialista em LGPD, compliance e segurança da informação. Recentemente, fomos impactados pela notícia de um vazamento massivo. 149 milhões de senhas expostas na internet. Esse incidente não é apenas um alerta técnico. É um gatilho para uma profunda reflexão sobre a responsabilidade das empresas e, em particular, dos gestores de TI, sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. E é aqui que entra o conceito de hipossuficiência. Menos um escudo para o vulnerável, mas também um desafio para quem detém o poder e o controle. Vamos começar com o fato que nos trouxe até aqui. O pesquisador de cibersegurança, Jeremy Fowler, revelou a descoberta de um banco de dados com impressionantes 149 milhões de senhas expostas. Estamos falando de 96 gigabytes de dados, que incluem credenciais de plataformas globais como 48 milhões de contas do Gmail, 17 milhões do Facebook, 6 milhões e meio do Instagram. E o que é ainda mais preocupante para nós no Brasil, até mesmo contas ligadas a domínios. Gov, BR, qual o risco imediato disso? Ou credential stuffing. Criminosos utilizam essas listas de senhas vazadas para tentar acessos em massa a outros serviços, explorando a prática comum de reuso de senhas. Se um colaborador da sua empresa reutilizou a senha do Gmail em um sistema corporativo, essa credencial agora está comprometida. Este cenário externo aparentemente distante tem um impacto direto e imediato nas empresas. Ele expõe a fragilidade do perímetro de segurança, baseado apenas em credenciais, e levanta a questão: como a sua organização se protege quando a ameaça vem de fora, mas atinge seus dados internos e, mais importante, os dados de seus colaboradores? É aqui que a LGPD entra em cena e, com ela, a discussão sobre responsabilidade e o conceito de hipossuficiência. Para entender a profundidade da responsabilidade do gestor de TI, precisamos revisitar um conceito jurídico basilar: a hipossuficiência. No direito do consumidor, o artigo 4º do CDC estabelece que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, justificando a proteção legal. No direito do trabalho, essa ideia é ainda mais arraigada. A consolidação das leis do trabalho e a jurisprudência reconhecem o empregado como a parte hipossuficiente da relação de emprego. Ele depende do empregador para sua subsistência, tem menor poder de barganha e muitas vezes menor acesso à informação e aos meios de prova. Essa assimetria de poder é a base de todo o direito do trabalho. Agora, vamos transportar isso para o ambiente digital e a proteção de dados. Surge a hipossuficiência digital. O colaborador, mesmo que tecnicamente apto em sua função, é hipossuficiente em relação à empresa no que diz respeito ao controle e à segurança de seus dados pessoais dentro dos sistemas corporativos. Ele não tem acesso aos logs de segurança, não define as políticas de acesso, não escolhe as ferramentas de proteção. Ele confia que a empresa que detém o controle da infraestrutura e dos dados fará o seu dever. A consequência mais direta da hipossuficiência é a possibilidade da inversão do ônus da prova. Em um processo judicial ou administrativo, se o colaborador ou a NPD, agindo em seu nome, alega que houve um vazamento de seus dados pessoais e que a empresa foi negligente, a empresa pode ser obrigada a provar que agiu com toda a diligência necessária para proteger esses dados. Não é o colaborador que precisa provar a negligência da empresa, mas a empresa que precisa provar sua não negligência. Isso se alinha perfeitamente com o princípio da responsabilização e prestação de contas. O accountability da LGPD
previsto no artigo 6º, inciso 10. A lei exige que o agente de tratamento demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância das normas de proteção de dados. Para o gestor de TI, isso significa que não basta fazer a segurança, é preciso provar que a segurança foi feita, e feita de forma adequada. Em um cenário de vazamento de senhas como o que vimos, se dados de colaboradores forem comprometidos, a empresa terá que apresentar evidências robustas de que implementou as melhores práticas de segurança, que treinou seus funcionários e que possuía um plano de resposta a incidentes eficaz. Sem essa prova, a presunção de culpa pode recair sobre a organização. Diante da inversão do ônus da prova, a due diligence se torna a sua principal linha de defesa. Due diligence, ou diligência devida, é o conjunto de medidas e investigações que uma empresa realiza para identificar, avaliar e mitigar riscos. Na LGPD, o artigo 50 incentiva a adoção de boas práticas e governança, e é exatamente isso que a due diligence representa. Para o gestor de TI, isso se traduz em um checklist robusto de documentação e registros. Não basta ter um firewall, é preciso provar que ele está configurado corretamente e que seus logs são monitorados. Não basta ter uma política, é preciso provar que ela foi comunicada e que os colaboradores foram treinados. Essa documentação inclui políticas de segurança atualizadas, plano de resposta a incidentes, registros de auditoria, relatórios de testes de penetração e comprovantes de ativação de autenticação multifator. Além disso, é vital ter registros de treinamentos de segurança para toda a equipe, cláusulas de proteção de dados, em contratos com fornecedores e, quando necessário, o relatório de impacto à proteção de dados. Cada um desses itens não é apenas uma boa prática técnica, é uma peça de evidência jurídica que pode ser apresentada à NPD ou a um tribunal para demonstrar que a empresa agiu com a devida diligência. O plano de resposta a incidentes não é apenas um documento técnico para a equipe de TI, ele é um documento com valor jurídico inestimável. Em caso de vazamento, a forma como a empresa reage é tão importante quanto as medidas preventivas. O plano deve detalhar as fases de resposta, sempre com a LGPD em mente: identificação, contenção, erradicação da causa raiz, recuperação dos sistemas e, por fim, a análise pós-incidente, com as lições aprendidas. Um ponto crucial aqui é a comunicação. O artigo 48 da LGPD estabelece a obrigação do controlador de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. Essa comunicação deve ser feita em prazo razoável e deve conter, no mínimo, a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, as medidas de segurança utilizadas, os riscos e as ações tomadas para mitigar o prejuízo. Uma comunicação transparente e proativa. A ANPD demonstra boa-fé e diligência, o que pode ser um fator atenuante em caso de sanções. Vamos imaginar um cenário prático. Sua empresa sofre um vazamento de dados de colaboradores. A ANPD inicia um processo administrativo. Nesse momento, a defesa da empresa dependerá diretamente da sua capacidade de apresentar as evidências de due diligence que discutimos. Se a empresa puder demonstrar que tinha políticas robustas, que treinou seus colaboradores, que implementou autenticação multifator, que monitorava seus sistemas e que executou um plano de resposta a incidentes eficaz, ela terá uma defesa sólida. A hipossuficiência do colaborador significa que a NPDI, um eventual juiz, tenderão a presumir a vulnerabilidade do trabalhador. Se a empresa não conseguir provar que fez tudo ao seu alcance, a presunção de negligência pode prevalecer. As sanções da LGPD são severas, mas a adoção de boas práticas e governança é um fator que pode atenuá-las ou até mesmo afastá-las. Em suma, o gestor de TI de hoje não é apenas um técnico, ele é um garantidor da proteção de dados, especialmente dos dados de seus colaboradores, que são legalmente considerados hipossuficientes. A responsabilidade é imensa, mas a capacidade de se defender também existe. A melhor defesa é uma ofensiva proativa. Invista em due diligence contínua. Documente cada passo. Treine sua equipe e tenha um plano de resposta a incidentes que não seja apenas tecnicamente eficaz, mas juridicamente robusto. A prova de boas práticas e governança é o seu maior trunfo. Não espere um incidente para agir. A conformidade com a LGPD
E a proteção dos dados dos seus colaboradores são investimentos, não custos. Se você é um gestor de TI, um dia de pós-operatório, profissional de compliance ou advogado corporativo, espero que este vídeo tenha fornecido insights valiosos. Deixe seus comentários, suas dúvidas e suas experiências abaixo. Compartilhe este conteúdo com quem precisa entender a importância da due diligence na era da LGPD e da hipossuficiência digital. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.